Uma vez que nós criamos nossa base de dados escola, o próximo objeto a ser criado geralmente é uma tabela. Então, as tabelas, vamos criar as tabelas onde serão armazenados os dados de nosso banco de dados. Por se tratar de uma escola envolve pessoas, então nós vamos criar uma tabela onde a gente possa armazenar os dados dos alunos, dos professores, podemos armazenar os dados dos funcionários, né? E geralmente a gente usa uma tabela única com todos os dados das pessoas da nossa organização, e dessa forma a gente tem uma flexibilidade para extrair relatórios, para fazer qualquer tipo de ação que envolva todas as pessoas, né? Então é uma boa prática no desenho de banco de dados. Geralmente, o desenho de banco de dados ele antecede a essa etapa, né? O modelamento do banco de dados ele antecede essa etapa de criação dos objetos. Mas nós vamos, como a gente está interessado em fazer essa abordagem prática do SQL Server, e eu quero mostrar como se criam os objetos, né, dentro do SQL Server, a gente vai passar essa parte de modelação de banco de dados. E quem quiser depois pode fazer um estudo das ferramentas e das técnicas de modelamento de base de dados utilizando recursos da própria internet. Então aqui nós vamos criar a primeira tabela da nossa base de dados escola, e essa tabela é a tabela pessoas. Então eu vou utilizar o botão direito em cima de Table, New e a opção Table. Vou clicar aqui e vou começar a criar as colunas da minha tabela. Então, uma boa prática quando se utiliza, quando se cria uma tabela, uma boa prática é utilizar a coluna ID, que vai identificar cada uma das linhas dessa minha tabela. Por se tratar da tabela pessoas, eu vou criar o ID pessoa, que vai identificar unicamente cada pessoa dessa minha tabela. Data type é o tipo de dado dessa, dessa coluna. Por se tratar de um ID, a gente geralmente, por performance, utiliza um campo do tipo numérico, int, dependendo da quantidade de registros, se não for tão alta, ou big int, né? Vamos supor que nossa escola vai ter muito sucesso, vai ter muitas pessoas, funcionários, professores, então nós já vamos nos preparar para que possamos armazenar muitas pessoas. Caso queiram mais informações sobre os tipos de dados, no help do SQL e também na internet há muita informação sobre esses detalhes. Aqui o que quer dizer allow nulls, né? Aqui quer dizer se nós vamos permitir a criação de um registro de uma linha dessa tabela sem que se inclua esse campo, né? O valor desse campo. Não, nós não vamos permitir, porque ele vai identificar unicamente cada registro de nossa tabela. Além disso, eu posso definir que essa coluna, que esse campo, vai ser a chave primária dessa minha tabela. Ou seja, a chave primária ela pode ser utilizada em outras tabelas referenciando elementos dessa tabela pessoa. Nós vamos ver mais adiante como fazer isso. Então eu quero sim definir essa coluna, o ID, dentro da minha organização, o ID pessoa como chave primária. Uma vez que eu defini como chave primária, eu posso também definir como identity essa coluna. Eu quero sim definir como identity, ela vai ser a identidade dentro da minha tabela. Então, eu vou colocar como yes. E além disso, por se tratar de um item numérico, eu posso definir a regra que o próprio SQL vai utilizar para criar os próximos elementos dessa tabela, desse ID dessa tabela. Então eu quero que ele incremente uma unidade cada vez que um
uma nova pessoa foi incluída, porém eu não quero começar do número um. Eu quero que já parta, por exemplo, de um número, vamos dizer, eu quero que parta do 1.000.000 e 1.000.000. Então, as novas pessoas vão partir de 1.000.000 e 1.000.000. Então, o próximo, a primeira pessoa será 1.000.000 e 1.000.000, a segunda 1.000.000 e assim sucessivamente. Por exemplo, isso pode ser interessante quando extrai um relatório, né? E você quer ver todos os IDs vão ficar alinhados, né? Com, é, vamos supor que tem até 1.000.000 de pessoas na nossa escola, né? Então eles vão ficar todos alinhados. Poderia aumentar aqui, o Big Int comporta até mais, né? 10 milhões, por exemplo. Então poderia também aumentar aqui para 10 milhões. Vamos deixar por hora aqui vamos definir, né? Em 1.000.000 e 1.000 a pessoa inicial. Ok, toda pessoa possui um nome, né? Então eu vou criar aqui a coluna nome. Eu vou utilizar o tipo de dados varchar de 50, é um bom tamanho para nome. Também não vou permitir nulo, toda pessoa dentro da minha organização, para fazer parte dessa tabela aqui, para ser inserida nessa tabela, eu também vou exigir que o nome seja preenchido. Toda pessoa tem um sexo, tá? E para definir o sexo, a gente só precisa de um caractere, por exemplo, masculino e feminino, né? Então eu vou utilizar o tipo de dado char de 1. Vamos supor que não seja obrigatório, né, utilizar. Então eu vou vou permitir que se crie um registro onde não se define o sexo. Toda pessoa tem um documento, né? Um documento ele tem um tipo de documento e ele também tem um número, né? Então vamos dizer aqui tipo documento. O tipo vai ser um tipo inteiro, porque a gente não tem tantos tipos assim, né? Então eu vou dizer que é um tipo documento inteiro. E aqui a gente vai colocar o número documento. E vamos utilizar o varchar. E um varchar de 20 aqui, ele vai ser suficiente para qualquer tipo de documento. No fim aqui ficou errado, varchar de 20. Enquanto a gente está editando é tranquilo, né? Não salvei ainda, não tem nenhum dado, então ainda é possível fazer essas alterações aqui no tipo, né? No documento. Vocês podem estar, claro, endereço. Então a gente vai colocar aqui como varchar 50 para caber bastante detalhe do endereço. O zip, né, ou CEP, varchar de 12 deve ser suficiente, né, o código CEP ou zip. E vamos dizer aqui que a gente precisa de um telefone de contato. Então vamos por aqui, varchar de 12 também é suficiente. Certo? Então aqui nós temos a base de dados. Mas ainda falta dizer se essa pessoa é um aluno, se é um funcionário, se é um professor. Para isso, nós vamos criar outras tabelas que vão referenciar através desse ID pessoa, né? Eu vou criar, por exemplo, a tabela aluno, né? E nós vamos referenciar na tabela aluno a pessoa referente pelo ID pessoa. Então eu vou salvar aqui,
vou chamar de TB pessoas, né? E aí, se eu clicar em refresh, a gente tem aqui dentro da pasta tabelas a nossa primeira tabela, TB pessoas.